Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. E porque não desistimos, cá estamos de volta. A Ocuvita, edição número 1 de 2022. Muito boa tarde mesmo. É um gosto enorme tê-lo aí desse lado. Em 2021 fizemos questão de estar presentes em todo o lugar. No seu carro, em sua casa, no trabalho, enfim, onde você nos dava a honra de estar em nossa sintonia. Em 2022 não será diferente. Vamos continuar firmes, vamos tentar fazer algumas inovações. Aliás, no início de cada ano ficamos todos com aquela vontade de mudar um pouco as nossas rotinas. E se for o seu caso, aquela pessoa que disse que este ano haverá mudanças, deixo no ar uma pergunta. Quanto tempo quer esperar para ser a pessoa que você quer ser? Será que vai se tornar naquela pessoa maravilhosa que está no seu pensamento ou foram os votos de início de ano? Aqui fica a dica. Acorde para a vida. Seja você mesmo e pode começar tudo de novo se for necessário. Não desista de si porque nós estamos aqui para lhe dar todo o gás. Se é escritor, se é músico, compositor, artista plástico, se você faz qualquer tipo de criação em 2022, saiba de uma coisa, nós, Ocuvita, vamos dar-lhe toda a força e vamos começar bem. Venha a música que nos põe sempre com aquela disposição que nos é característica. Os cumprimentos são de Belson Nossi, Caetano Borges, José Amaral, Mucarengue Cardoso e o mestre Rui de Souza. Aquele abraço claro de Gisela Borges, eu que tenho dado voz ao programa Ocuvita. Muito boa tarde e mantenha-se aí desse lado. Quem não quiser, quem não gostar, tundamos de lá. E quem comer e não pagar, tundamos de lá. Vou pegar fogo, vou caminhar, vou ver minha terra. Quem não quiser me acompanhar, tundamos de lá. Vou procurar, vou encontrar crianças felizes. Encher o peito, virar as costas, viver sem medo. Vou prosear com nossos cotas, ouvir as histórias, dançar nas farras, beber pisango, acordar na areia. Ai, 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 tundamos de lá. Tundamos de lá. Ai, 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 tundamos de lá. Tundamos de lá. Vou ver Luena, vou ver Malange, vou ver Cabinda, fazer visitas, rever avilos, correr na praia. Vou suspirar, molhar os pés na água salgada e vou fazer uma serenata pra minha amada. Me escuta povo, me escuta Zambi, me escuta Angola. Se te abafarem, virar-lhe as costas, não tem que girar. Se alguém disser que esse processo não vai dar certo, olha pra ele e grita bem alto, tundamos de lá. Ai, 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 tundamos de lá. Tundamos de lá. Ai, 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 tundamos de lá. Yeah. Tundamos de lá.
música é aquele ingrediente que não pode faltar nos nossos encontros e vamos ouvir muitas ao longo deste ano que só está a começar. Vamos continuar de mãos dadas com a Fábrica de Água Preciosa, que nos oferece sempre aquela água fresquinha. Eu recomendo, ela é a melhor de Angola. Água Preciosa, beba a confiança, tenha sempre à mesa. Água Preciosa é naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. E porque não perdemos tempo, já bebemos um gole e soube-nos mesmo bem. No último programa em Tertúlias, isto já em 2021, estivemos numa conversa académica bastante interessante com o professor Chia KMK e o Dr. Luís Paulo Ndala. 2021, o ano de um novo normal. A conversa foi-se alongando e nós sempre a captar o som. Por isso, hoje vamos dar continuidade. Vai perder? Claro que não. Deixe-se envolver por mais uma conversa interessante e vamos de imediato ao Ocuvita Tertúlias. Ocuvita Tertúlias, quinzenalmente. Continuamos a fazer o programa Ocuvita Tertúlias, hoje com o tema 2021, o ano de um novo normal. Que ano tivemos? Estamos aqui a fazer umas abordagens bastante interessantes e aqui a conversa com o professor Chia KMK e o Dr. Luís Paulo Ndala. Já aqui falamos de alguns aspectos económicos e agora vamos falar um pouco da palavra mais utilizada em 2021, Covid-19 versus vacinação. Em termos de saúde pública, foi um ano bastante crítico. Sim, foi um ano bastante crítico, mas as nossas marcas da saúde já vêm lá desde os tempos. A Covid tem sido muito famosa porque ela mata pessoas importantes. Quando falo pessoas importantes, estou a me referir a ricos e gente das elites, porque o que mais mata nem sequer é a Covid-19, olhando, por exemplo, para o nosso quadro em Angola. Mas como pronto, ela tem a tendência de afetar presidente, afetar ministro, daí essa fama tão grande da Covid-19. Ela é a palavra mais famosa, como é óbvio, por causa do impacto que isso tem estado a causar, principalmente no domínio econômico, porque fecha-se tudo. Eu não sei se na humanidade não tem esses dados, mas me parece essa coisa de fechar tudo não é assim, então não é regular, ou seja, em poucos momentos... fecha-abre. Sim, porque o mundo hoje é mais próximo um do outro, ou seja, as sociedades, por causa da questão da globalização. Então surgiu a Covid-19 com todas as suas consequências, conforme essas que nós estamos a assistir. No caso de Angola, uma das coisas que nós defendemos ou que se defende era um investimento importante em áreas estratégicas que possibilitassem a sobrevivência do povo. Nós já devíamos ter planos de contingências e reservas alimentares devidamente arquitetadas, não só por causa da Covid-19. Diz a história política que todos os países que passam por guerra ou guerras têm muita capacidade de prever o futuro, na perspectiva de que caso acontecer alguma coisa de negativo, como é que vamos sobreviver. E eu penso que os 27 anos de guerra de Angola não nos ensinaram, pelo menos neste particular, porque para quem já saiu do Ambo a pé ou já saiu do Bié a pé, para quem já passou fome naquela altura, nos anos 90 e tal, nós comíamos milho do Pame, por exemplo, aqueles tinham possibilidade para isso. Zonas como Cubango eram zonas extremamente difíceis, então fica muito delicado às vezes olhar para cada um de nós e ver como é que nós relaxamos do ponto de vista daquilo que é a perspectiva de que se alguma coisa de anormal acontecesse no nosso país. Porque nós estamos a olhar para a Covid-19, mas vamos imaginar que nos fosse colocado o embargo por razões óbvias, conforme está a acontecer agora, tem acontecido com a República, por exemplo, cubana. O que é que seria de nós? Como é que um país como a República de Cuba, que
que tem um embargo de mais de 50 anos, Está a sobreviver. no dia seguinte consegue apresentar um cientista com uma perspectiva de vacina, ok? E em alguns casos que seja funcional. No dia seguinte tem médicos disponíveis para mandar para aqueles que são ricos, incluindo Angola. Nós tivemos médicos a irem para Kakonda, para Kalukembe. Infelizmente até estatísticos nos mandaram só para contar quantos estão a apanhar Covid-19. Até isso nós não temos, infelizmente. Então há aqui uma série de questões que Angola precisa, não digo acautelar, mas nós precisamos de partir já para a ação. Não obstante a Covid ter os efeitos que tem, mas eu ainda acho que a Covid só é tão perigosa porque mata pessoas das elites. Porque se fosse como o paludismo, eu posso garantir-vos que nós não teríamos esse impacto que estamos a ter em relação à Covid-19. Professor Chia, estamos aqui a falar no investimento do conhecimento. Exatamente, mas num quesito que passa despercebido. A Covid é uma guerra. E a guerra dá lucros a quem a faz. É assim. As guerras ensinam a ter novos comportamentos, mas quando são patrióticas, há guerras que embrutecem. Há países que entram numa guerra e saem mais brutos. Não sei se não é o caso da Angola. Então a Covid também é uma guerra e enriquece. É possível que haja gente interessada que a Covid pulule, porque é um novo normal, quer dizer, vamos nos ambientar, viver com a Covid e não sei o quê. Isso é um discurso perigoso, Há lucros que vêm por causa da Covid. O Dr. Paulo foi muito bem explícito. Há gente que está a morrer por causa daquilo que se chama seca, por causa da fome. E as estatísticas passam pelas rádios mais atrevidas e acabou, passam. Eu ouço, o João ouve, o Antônio ouve e acabou. Quem mais se preocupa? Não há ninguém que vai para essas zonas e prescrutar como que se vai fazer, chama especialistas. Os sociólogos estão formados na Gregório, no ISP, todos os anos, mais sociólogos foram formados, estão a fazer o quê? A gente ouve nos programas de rádio, na 2000 e qualquer coisa assim, a gente ouve sempre. Mas é isso, ele se formou para isso? Não, ele tem que ir ao terreno, começar agora a pôr a sociologia no terreno. Precisamos que esses jovens estejam no terreno a pôr a sociologia que aprenderam na escola. Mas precisam de a mão de quem? De quem de direito, que dá as autorizações, dá as carteiras, não sei o quê. Agora fala-se muito disso, de carteira, para fazer qualquer coisa, precisa de carteira, precisa de não sei o quê, para melhor controle das pessoas. É preciso que... Eu continuo a dizer que aquele que está com intenções de coisificar as pessoas, perde. Ele perde e também deixa perder as pessoas. As pessoas devem ser livres na totalidade da palavra e na totalidade da sua personalidade, a fim de que possam fazer algo, segundo as suas competências, de bom para esse país. E é o que não se vê. Então é preciso que este de Covid se investigue um pouco mais, porque é uma música que canta muito, mas está a fazer cansar as pessoas que sabiam dançar. Sim, por exemplo, em relação a essa questão da Covid, vejam o que se passa com a República da China. É lá onde o vírus tudo começou. Mas hoje a mídia toda, nacional e internacional, não há sequer uma notícia sobre a Covid em relação à China. É muito estranho. Então como é que a Covid começa na China, com os chineses, como é óbvio, e hoje você tem a Europa como o epicentro da Covid-19. O que é que se passa de concreto? Há qualquer coisa que não bate bem. Os números em relação à Covid são grandes lá fora, no Ocidente, e são pequenos cá em Angola e em África. Quais são as razões? Provavelmente a nossa capacidade de testagem é reduzida, em alguns casos nula. Ficamos com a impressão que os números são baixinhos. E agora que já começaram a testar em massa, já se vê mais casos? Sim, porque a Europa tem uma vantagem. Em cada ponto você consegue fazer um teste. E pronto, aqui está muito evoluído. Então fica-se com a percepção de que os europeus, não todos como é óbvio, mas a maior parte deles, têm mais Covid-19 em relação a nós. Isso não corresponde à verdade. É que eles têm boa capacidade de averiguar aquilo que está entre eles, porque a Europa, por exemplo, tem a vantagem de erradicar doenças. Eles, independentemente do problema que a Covid está a lhes dar,
eu tenho a plena certeza que em algum momento eles vão conseguir estancar aquilo, porque eles têm tradição de eliminar doenças terríveis que até então eram tidas como impossíveis. Temos, por exemplo, a questão do HIV-Sida. O HIV-Sida só mata lá nos pobres, né? Em África, fundamentalmente. Na Europa, dificilmente as pessoas morrem da HIV-Sida, para não falar do paludismo e outras doenças. As pessoas estão a morrer por serem mais velhas, como é óbvio. A dialética diz que quando chega naquela fase tem que se dar a mesma oportunidade aos outros, como é óbvio, mas todo o resto, olhando para o nosso contexto, fica muito difícil. Então, o que nós defendemos para Angola, há um país, por exemplo, que tem estado a dar avanço, país africano muito bons, que é o Senegal, criou alguns laboratórios, claro que não são suficientes, e também não há muita confiança entre nós, porque nós, o outro africano, quando faz uma coisa, para nós não presta, não damos muito valor. Mas o Senegal, não obstante, na vertente laboratorial, tem dado alguns avanços, mas conseguiu desenvolver programas de desenvolvimento econômico importantes, como foi, por exemplo, investir na agricultura da alimentação rápida. Estamos a falar aqui, por exemplo, de hortaliças, de tubérculos, para aquelas famílias com menos possibilidade. Eu tive a possibilidade de ouvir o presidente senegalês, por exemplo, num fórum com jovens, fazendo referências de que a Covid-19 não ia desaparecer agora, ela podia se estender por mais tempo, e os países que mais vão sofrer, não só da Covid, mas com seus efeitos, vão ser países como a África, países do continente africano. Por exemplo, neste momento nós estamos a registrar uma redução da procura das matérias-primas no mercado internacional. No caso da Angola, por exemplo, tem granitos, tem petróleo, porque a maior parte das indústrias estão a trabalhar online, estão a trabalhar de forma reduzida, e isso também reduz a capacidade de produção. Então ele dizia que essa forma do Ocidente, que é o nosso maior financiador, estar a reduzir a sua oferta para nós, isso nos criaria grandes prejuízos. E ele apelava àquela juventude acadêmica de que o pior ainda está por vir em relação à Covid-19, porque logo que o Ocidente perceber que tem a questão muito bem controlada, ali nós vamos ter problemas enormíssimos. E uma das coisas que o presidente apontou é a questão do endividamento, porque a maior parte das vacinas e dos testes que muitos estados africanos estão a receber por endividamento, consentido ou não. Quando digo ou não, é aquelas ofertas das vacinas, porque ele diz que o Ocidente nunca vai nos dar nada de graça. Exatamente. Eles, quando nos dão 3 milhões de doses de vacinas e dizem que é grátis, não é grátis, porque depois vão aparecer a dizer que querem uma parte do nosso território para explorar este e aquele recurso, e isso vai condicionar a nossa capacidade de negociação, porque não vamos ter como dizer que este valor que está a nos dar em relação a este produto é muito baixo. Então, nós e já se ouve até dizer que a China está a armazenar alimentos, ou seja, a aprovisionar a sua despensa para um futuro que se avizinha. Exatamente, nós temos problemas nisso. Angola, por exemplo, penso que o presidente João Lourenço e o seu governo também estão a trabalhar nesse sentido, pelo menos percebi isso esses dias, por causa da importação de alguma alimentação que está a ser feita da Argentina e não só. E eu percebi por parte das autoridades que estavam a se referir, era para criar uma reserva alimentar. Não sei se isso assenta nessa senda ou não, mas para quem estuda a política, normalmente percebe que as coisas não se fazem só. Essas reservas alimentares, se agora despertamos, temos que fazer, logicamente que o nosso futuro não será tão promissor assim. Agora que a China é um grande país, a China, apesar dos seus 1 bilhão de pessoas, tem tido uma capacidade de resiliência extraordinária. E um know-how espetacular. Sim, sim, para terminar mesmo, porque, por exemplo, em relação à Covid-19, a China é o país mais populoso do mundo, mas é o país que conseguiu fazer as melhores quarentenas. Contrariamente ao Ocidente, e há países que há zonas que não há praticamente ninguém conseguiu fazer as melhores quarentenas. A China está muito evoluída. Por exemplo, agora em relação à COP26, que é a COP sobre o clima, em que há países que defendiam que era preciso reduzir a emissão de gases carbonos. A China e a Índia juntas disseram que não vão fazer essa redução porque
eles defendem que essa é uma estratégia dos cientistas ocidentais, okay, que estão a ser financiados pelos seus governos, para passarem uma mensagem de que quanto mais indústria, mais você perturba a camada do ozono ou o meio ambiente, e para que isso não aconteça, então você tem que cortar as linhas de produção para emitir poucos gases. Por exemplo, o primeiro-ministro da Índia levou os seus cientistas e eles apresentaram argumentos de que não há nada que o homem é capaz de fazer que perturbe a natureza. Quer dizer, a natureza é tão forte que não é por causa de um reator que vai se criar um aquecimento global. E eles disseram que essa era uma estratégia política de cientistas ocidentais financiados pelos seus governos para passarem uma mensagem de que quanto mais indústria, aí você tem maior probabilidade de perturbar o meio ambiente. Por exemplo, em relação à seca, houve até argumentos teológicos, né, quando se dizia de que essa questão de falta de chuva é antiga, né? Lá dos tempos antes de Cristo já havia momentos que não chovia e não tinha nem sequer uma indústria a nível do mundo. Mas pronto. É isso, professor Chia, quer acrescentar alguma coisa? É só para dizer que eu defendo que os problemas do pensamento devem ser resolvidos pelo pensamento. Se nós não tivermos pessoas pensantes, nós vamos começar a armar até os dentes todas as pessoas, porque vamos pensar que as armas vão resolver os problemas. Mas as armas não resolvem problemas. É o que acontece com a China. A China é um dos pioneiros em educação. Finlândia, China, Cuba e companhia. É para despertar-nos a nós que estamos adormecidos a respeito da educação. É que esses problemas todos de Covid, não sei o quê, deve fazer com que a nós signifique um desafio para aquilo que durante esse tempo todo nós não fizemos. Nunca é tarde para quem quer aproveitar o tempo. Então é preciso que nós agora comecemos a dar atenção às coisas mais fulcrais para darmos vazão a todos esses problemas com soluções que a nosso nível sejam coadunantes. E nós pretendemos que com esse comportamento nós vamos fazer com que a nossa liberdade seja um facto, a nossa independência seja um facto, a nossa soberania seja um facto. Constitucionalmente somos soberanos, mas é verdade que temos soberania até que ponto? Se tudo nós recebemos de fora, se eles disserem que a gente não vai vos dar vacina, o que é que vai ser de nós? A gente não vai dar comida, agora está a se fazer uma reserva com milho importado, mas é assim mesmo? Quando nós temos capacidade de vender milho aos outros. Exatamente. E dar de graça até. Porque os nossos terrenos são extremamente férteis. Nós temos que despertar e ver o que é que nós podemos fazer aqui para criar de facto a nossa independência econômica. Porque nós até agora estamos pendurados na bandeira da independência política, até agora. E em economia não estamos a fazer nada. Então é preciso começar. Eu preciso começar a dar importância às coisas que são de facto importantes. Não porque eu queira, porque isto é de facto importante e não só importante, mas como é necessário. Criar as possibilidades para que as famílias tenham de comer e tenham aquilo para dar ao vizinho que não conseguiu ter aquilo que precisa. Temos que criar aqui um circuito de produção e de circulação que começa conosco próprios e termina conosco próprios na primeira fase, para depois ir um pouco mais além. Se isso foi possível fazer-se nos anos 60, 70, por que não é possível fazer isso agora? Porque não, foi outro contexto, mas neste contexto aqui temos melhores oportunidades, temos a tecnologia, temos as capacidades laboratoriais, não sei o que antes não havia. Então podemos fazer isso. É necessário que as pessoas próprias para as ações sejam chamadas para realizarem os proventos das suas capacidades e competências. O Dr. Luís Dalla falou aqui há pouco em relação à COP26 e o meio ambiente. Uma situação que muito preocupa, por exemplo, é o uso das máscaras descartáveis, que são cada vez mais um problema. É que muitas delas vão parar ao mar, aos rios, aos solos, e rapidamente se transformam em microplásticos e têm afetado de certa forma o ambiente ecológico. Como olhar para este aspecto, sendo as máscaras um mal necessário? Podemos falar aqui na falta de educação ambiental? Sempre começa por aí. Eu costumo dizer assim, nós temos uma geração muito forte formados em teoria e desenvolvimento curricular. Eu costumo perguntar o que é que eles têm feito. O que é que já fizeram?
Então, se você forma pessoas e depois não controla o que estão a fazer, que informação você terá para possibilitar um novo processo de formação? Você trabalha às cegas. Então, isso de máscaras e outras coisas similares é algo de escola. Então é preciso uma educação sanitária para as pessoas a partir das primeiras idades. Não só deve usar assim a máscara, mas depois de usar. Vou jogar lá na rua, vou jogar no caixote de lixo, vou fazer o que com isto? É preciso educar as pessoas nesse sentido. É que a dada altura as máscaras eram usadas apenas nos hospitais. Exatamente. E agora já toda a gente usa. Exatamente. Sim, a questão das máscaras, isso é uma discussão importante, porque as máscaras aparecem no ambiente da Covid-19, mas eu estou lembrado, porque nós acompanhamos a Covid, nós todos, desde o primeiro momento. Os chineses ou os orientais, sobretudo os chineses e indianos, eles usam a máscara já faz tempo. Por causa de, não digo que é uma cultura, mas provavelmente por causa dos problemas, da poluição que eles têm lá. E eles nunca fizeram da máscara uma discussão em relação à Covid-19. Mas eu estou lembrado, houve uma altura em que se apelou à utilização da máscara e nós tentamos usar a máscara. Mas depois veio uma visão ocidental que diziam que não, a máscara não protegia absolutamente nada em relação à Covid-19. E automaticamente abandonamos as máscaras. Não sei se se lembram, foi na altura que estávamos a usar máscaras e luvas, né? Luvas hospitalares. Estávamos lá todos. Estávamos todos armados em astronautas. Exatamente. Agora, essa questão da máscara, se ela protege a Covid-19 ou não, o certo é que a máscara concorre para a proteção de uma série de elementos poluitivos. Estamos perfeitamente de acordo. A grande questão que se coloca hoje em relação à máscara é a sua utilização e a sua pós-utilização. Conforme nós usamos a máscara, eu tenho estado a ver que nós não trocamos as máscaras, usamos a mesma máscara durante lá o dia todo, vai para o bolso, porque o maior problema da Covid-19 está nas mãos, segundo os especialistas. Mas eu pego na máscara com a mão. Há aquelas formas que nos ensinavam aí no princípio da Covid, que era preciso pegar aqui nas pontas, nos elásticos, não se toca aqui na parte central, nós não estamos a fazer isso. E o que eu tenho estado a notar é de que quando eu quero falar um pouco mais alto, eu tiro a máscara, né, para que as pessoas me escutem. E pronto, eu não sei se a máscara... Para não falar na respiração, porque há muita gente que não aguenta ficar muito tempo com a máscara. Eu não sei se ela tem sido um instrumento importante para evitar a Covid-19, não sei, tenho algumas dúvidas. Não é que a máscara não seja um instrumento para evitar a Covid, não. A forma em que nós usamos a máscara e colocamos ela no nosso dia a dia, eu tenho muitas dúvidas que ela não se transforme num veículo extraordinário para levar a Covid em casa, porque nós estamos com a máscara lá na rua, no local de serviço, colocamos no bolso, quando chegamos em casa, colocamos aí, de manhã voltamos a colocar. Então todas as poeiras e todos aqueles elementos nocivos ficam lá na parte externa da máscara e vamos transportando. Eu penso que as autoridades angolanas sanitárias deviam fazer uma reflexão profunda neste capítulo, porque a forma de acolher a utilização da máscara ela não está a ser usada conforme as orientações medicinais. Agora, a sua pós-utilização, pronto, isso tem sido muito difícil. Estamos a falar já questões de saneamento básico, colocamos lá no contentor ou no lugar que for propício, mas depois os mares e os rios têm a tendência de receber. Mas ainda assim, eu quero acreditar que a Covid-19 ela está entre nós e independentemente da máscara desempenhar o seu papel, mas a forma em que veio agora essa versão da Covid dá exatamente para mostrar que nem as máscaras, nem as vacinas são tão consistentes assim, que é para poder nos defendermos. Por isso que, e voltamos aqui à tecla inicial, temos que fazer investimentos fortes no campo da saúde, Angola, sobretudo a saúde primária, né? Porque a Covid ela é sintomática, se não é gripe, é uma tosse, é uma irritação na garganta. E enquanto nós não tivermos os fármacos suficientemente competentes para ir dirimindo esses sintomas, vai ser extremamente difícil. Outro aspecto que eu defendo é a questão da alimentação, porque a maior parte da população angolana é muito desnutrida, ou seja, ela come mal.
O que come muitas vezes não concorre para que tenha bons nutrientes. Nós temos que olhar aqui para a saúde, não só no sentido do Ministério da Saúde, mas no sentido de olhar para as famílias em relação àquilo que elas comem. Porque um europeu, por exemplo, um ocidental, até chegar o momento de morrer, significa dizer tudo foi feito e não se conseguiu mesmo. Mas não é o nosso caso. E eu penso que em relação às comorbidades nós somos muito fortes. E talvez só não morremos porque Deus anda a nos proteger, porque do ponto de vista prático temos debilidades muito fortes. Falando aqui ainda sobre o ambiente, é possível nós começarmos a pensar em empregos verdes, ou seja, trabalhar em empregos que contribuam substancialmente para a preservação e restauração do meio ambiente, para que tenhamos nós mesmos melhor qualidade de vida. Como é que nós poderíamos afinar competências para isso acontecer? O primeiro passo deve ser dado pelo próprio Estado. A terra pertence ao Estado, a terra que tem aquilo que nós precisamos para ajudar a preservar o ambiente. Tem os animais, tem as árvores, tem os capins, tem essas coisas todas. E não só a nível natural, como a nível artificial, porque muitas das árvores foram plantadas de propósito por analistas em ciência nesta área, a fim de que fosse dado mais passos no sentido de preservação do ambiente e dos ecossistemas. Mas nós encontramos que parece haver um interesse não nesta vertente em relação ao Estado, porque é o Estado quem concede as autorizações para o abate de árvores, para a transformação dos perímetros florestais em zonas residenciais. Então, acho que o primeiro passo deve ser dado pelo Estado, no sentido da correção, corrigir o que está mal. E isso de abater árvores para construir casas está mal. Deve-se construir casas para plantar árvores e não derrubar árvores para construir casas, porque nós não respiramos casas, mas respiramos aquilo que as árvores possibilitam que nós respiremos. Então, isso, e também nas nossas escolas, desde as primeiras idades, deve-se ter ensinamentos fortes e profundos neste sentido, porque não é sintomático como a Covid-19, mas é extremamente perigoso quando nós não nos relacionamos bem com o meio ambiente, porque depois vem os problemas das muitas chuvas ou poucas chuvas, vem problemas da contaminação dos ares, contaminação das águas, contaminação das terras, tudo isso. E mesmo a agricultura que estamos aqui a falar também pode ser afetada quando os terrenos estão contaminados, porque nós não doseamos as nossas realizações em prol do ambiente. Então é preciso ter muito cuidado nesse aspecto, e nós no Lubango temos muitos problemas nesse sentido, muitos problemas. Quando os outros falam em ferros, em betão e tal, isto é verdade. Nós estamos a pensar que o betão, como agrada a visão, também agrada a saúde. Não, o betão não agrada a saúde, e nós precisamos primar pela saúde. E, portanto, precisamos que o embelezamento das nossas cidades não seja feito na base de betão, mas na base de capins, de árvores, de plantas. É isso que a gente precisa, porque assim é que tem de ser, se nós quisermos preservar uma geração saudável nos próximos tempos. A tal construção de cidades no sentido da rentabilidade nos processos de sucessão das gerações. É preciso ter isto em mente. Sim, em relação à questão do ambiente, à preservação dele, a Angola e os demais países africanos, quando participaram na COP26, uma das coisas que lhes foi perguntada era como é que eles fariam a conciliação do desenvolvimento versus abate de árvores. Ou seja, é possível criar indústrias, é possível desenvolver um Estado sem danificar a natureza? A resposta é que não é possível. Para você fazer uma estrada, você tem que partir. Para você fazer indústria, aliás, essa fábrica foi colocada aqui, era preciso cavar, é preciso partir. É nessa perspectiva. Nós queremos a fábrica de água, queremos a fábrica de aviões. E nós, infelizmente, não fomos capazes de responder essa pergunta, tal como aconteceu agora na COP26. A COP25 também foi colocada a mesma preocupação. Porque o que acontece hoje é que as grandes potências têm um discurso do aquecimento global muito forte.
Mas essa questão é vista numa perspectiva geopolítica. Quer dizer, no fundo, o que eles querem é que aqueles que ainda não se desenvolveram, não desenvolvam mais. Pelo menos esta tem sido a visão, porque eu vi, por exemplo, o primeiro-ministro da Índia fazendo referência a esse aspecto. Ele disse não, os Estados Unidos da América e os seus cientistas querem que reduzamos a emissão de gases, ou seja, que as nossas fábricas fechem. Não vai ser possível. Nós precisamos de nos desenvolver ainda até um ano. Ele citou lá um ano, que agora não tenho em mente. Só depois disso é que vamos fazer a redução. E eu penso que no caso da Angola, toda a discussão sobre a problemática ambiental, na minha opinião, ela é falsa. É falsa por quê? Porque o povo angolano, de uma maneira geral, ele não destrói a natureza. Nós, quando olhamos para um fazedor de carvão, ficamos preocupados. Mas o maior cliente do carvão somos nós, que queremos fazer os churrascos, né? E grelhar o peixe. Porque se nós não comprarmos o carvão, por exemplo, nós da cidade, ele não vai fazer o carvão, ou pelo menos nas quantidades em que nós muitas vezes reclamamos. Então há uma contradição no nosso pensamento. Aquilo que a pessoa já disse, o pensamento é que deve resolver. Por quê? Porque nós estamos a defender que o carvão não deve ser feito, porque quando encontramos o senhor lá a fazer carvão, prendemos o carvão dele e ele, mas nos esquecemos que somos nós os promotores da compra desse mesmo carvão, porque nós é que fazemos o churrasco. Eles não fazem isso, se fazem não é na dimensão em que nós queremos. O Estado angolano, por exemplo... Mas também eles fazem, segundo o que se consta, fazem a produção de carvão devido à fome. Sim, mas a quantidade de árvores que ele abate, enfim, não é suficiente para danificar a natureza. Ele é muito tradicional. Eu tenho alguma experiência neste capítulo, porque sou da zona rural. Cortar uma árvore leva muitos dias com o machado. Fazê-la secar também leva vários dias. Até chegar o momento de fazer o carvão é muito tempo. Mas o certo é que existe essa desmatação, existem pessoas com vontade de plantar e a plantar. Sim, e outras tantas a cortar. Porque nós estamos a ver uma desmatação bem grande aqui na província da Huila. Sim, mas a maior destruição das árvores a nível do nosso país não tem a ver com carvão. Tem a ver com nós, os urbanos, né, conforme tem se dito, que compramos essas terras e começamos a cortar as árvores para colocar o que nós queremos, os nossos condomínios, as nossas casas, as nossas quintas. É o que está a acontecer. Se olharmos, por exemplo, para o município da Umpata, a zona da Palanca, quem é que está a construir naqueles locais? São as pessoas com alguma capacidade financeira e está a destruir aquilo. Porque hoje você já não come a maçã e a pera que vem da Umpata. Provavelmente porque se deixou de se produzir, né? Os nativos deixaram de fazer a produção. Mas que fique claro, fomos nós próprios da cidade que fomos lá, pagamos aqueles terrenos e ficamos com os terrenos. E agora estamos a dizer que a população está a destruir a natureza. Isso não corresponde à verdade. Todos os grandes investimentos que são feitos em Angola não são feitos pelas populações pobres, não. São gente devidamente informada sobre os danos que a natureza tem, que pega naquilo. E se olhar, por exemplo, como é que a província de Luanda ficou, pelo menos aí a sua capital. Quem que andou a construir aqueles prédios todos? Quem andou a construir por cima das zonas de passagem de água? Não são pessoas quaisquer. É isso que nós estamos a discutir hoje, de que a questão da proteção ambiental não pode ser imputada ao camponês que corta uma árvore ou duas para fazer a sua lavra, que não produz absolutamente nada, nem sequer ao senhor que faz o carvão. Não. Todos nós, a partir do momento em que sentimos, estamos a ter já alguma potencialidade financeira, começamos a comprar estes terrenos ou ocupar estes terrenos e cortamos todas as árvores. Eu falo isso porque, aliás, nós estamos cá ou aqui na província da Huila. É só olhar, por exemplo, a 27 de março, aí atrás, tinha árvores extraordinárias. Como é que colocaram aquele edifício aí? Quem colocou aquilo ali? Como é que agora estamos a reclamar que está a entrar muita ventania na cidade? A Senhora do Monte toda ela. Eu me lembro que quando começaram a cortar aquelas árvores, disseram que eram deslocados de guerra que estavam a cortar as árvores. Mas são os deslocados de guerra que construíram aquelas casas lindas, milionárias, que estão colocadas naquele sítio. Então,
dizer que o povo não tem cultura de preservação do ambiente, povo no sentido, porque o nosso conceito de povo, o povo é aquele do bairro, né? Do bairro é aquele da Sofrio. Quem vive no prédio assim não é povo, né? Porque nós discutimos assim a questão do povo. Isso não corresponde à verdade. Então nós temos que olhar isso com algum sentido de responsabilidade, que é uma questão de Estado, governo mesmo, porque o governo tem a responsabilidade de traçar políticas públicas no âmbito ambiental para preservar isso. Nós temos uma lei de terra que, infelizmente, desde o momento em que ela foi elaborada, não está regulamentada. Temos uma lei do ambiente que também não funciona. Depois temos a forma muito ambígua em que nós discutimos a educação e a ciência em Angola. Formam-se quadros importantes em vários setores, mas depois não se faz um aproveitamento dessas pessoas. Eu, por exemplo, quando olho para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Educação, que forma os agrônomos, e depois você não faz o aproveitamento desses agrônomos. Por exemplo, nós estamos a fazer concursos públicos na educação e na saúde, e dissemos que é prioritário porque é área social, mas eu começo a perceber que no fundo tudo é social, porque tudo que o ser humano faz é para o desenvolvimento social. Então nós podemos ser químicos, físicos, agrônomos, mas é para desenvolver a sociedade. Então como é possível você tem a agricultura como prioridade e você fica 10 anos, 20 anos, não promove um concurso público nesta área? A maior parte dos meninos, né, passo o termo, que se formam em agronomia no Chivingueiro, por exemplo, eles agora estão a correr de cima a baixo para ver se vão ser professor de educação moral e cívica, professor de educação física, a nível do Ministério da Educação. Isso está errado. E o mais grave ainda é que criamos um Instituto Superior Politécnico sem área de aplicação. Quer dizer, o indivíduo estuda do primeiro ano até o 4º ano, só teoria, nunca entra numa lavra, nunca entra numa fazenda. E você depois tem um engenheiro agrônomo. Então fica muito difícil discutir desenvolvimento sem conciliar com a perspectiva mais acadêmica ou mais científica, se nós quisermos. Tudo que nós quisermos para Angola está ali. A Bíblia foi escrita faz tempo. É só ler, interpretar e colocarmos em prática, né? Mas até hoje continuamos a não honrar os nossos pais. Exatamente. Muito rapidamente, sustentabilidade e ética ambiental. Vamos a tempo de mudar? Se nós quisermos, sim. Defendo uma parceria do governo com os especialistas. Os especialistas estão a referir aos independentes, não aqueles que fazem parte dos comitês de especialidade, que eles não dão conselhos apropriados a quem de direito. Eles estão a defender o seu, como é que se diz, o seu tacho e vão dizer, chefe, está tudo bem. O governo tem que contar com parceiros independentes, responsáveis e sérios, que não têm medo de dizer, governo, isso está mal, para estar bem tem que ser assim, assim, assim. Porque se não for isso, vai dizer, não, chefe, está tudo bem, chefe, já fiz, e então as coisas vão piorar dia e noite e nós vamos ter cada vez mais prejuízo. Então é preciso que haja parcerias do governo com especialistas nos mais diversos setores. Não podemos terminar esta tertúlia sem falarmos de cultura e literatura. Na Willa, como é que nós estivemos e como é que poderia ter sido? Melhor. Houve muitos avanços, mas mesmo assim, em termos de capacidade das pessoas que podem, devem e fazem cultura, devíamos estar muito melhor. Então falta um entrosamento entre as pessoas que fazem cultura e as pessoas que gerem a cultura enquanto instituição. Então, se isto for descentralizado, acho que será melhor. Nós temos vários elementos aqui institucionais a respeito da cultura, no seu leque mais vasto, mas sob dependência de Luanda. Luanda diz, agora é época do carnaval, façam isso, façam isso. Agora é época da missa e tal, façam isso, façam isso. Quer dizer, falta a criatividade local. Ou seja, essa criatividade local, por parte dos fazedores, até existe, mas a instituição não permite. Quantos nossos jovens são de guitarra, são de batuque, são de saxofone, não sei o quê, e não tem aquele avanço, aquela ascensão, se não forem para Luanda. É porque alguma coisa de mal está a se passar na Willa que não deixa que o jovem
possa desenvolver e mostrar à sociedade aquilo que tem, os seus dotes. Então precisamos de uma descentralização desta instituição que gere as coisas da cultura na nossa província. É preciso que haja mais acutilância, uma independência de trabalho para dar criatividade e promover esta criatividade dos jovens, que nós temos jovens a se perderem, que depois, como disse o professor, em relação aos formados em agronomia, mas em relação aos artistas também, depois vão concorrer para a educação para serem professores de educação moral e cívica. Tá vendo? Quer dizer, uma coisa forçada, quando devíamos libertar para que o jovem que tem talentos pudesse fazer com que o seu talento fosse agraciado pelo resto da sociedade. Estamos aqui a falar em falta de políticas provinciais. Sim, claro, políticas provinciais, nacionais, não só, mas que o nosso modelo é vertical, as políticas são ditadas de forma central, depois há a desconcentração ou descentralização. Neste capítulo nós penso que estamos mal, aliás a nossa cultura, em termos de instituição, penso que é o parente pobre, é um dos parentes pobres da nossa sociedade, infelizmente, porque o que mais me preocupa em relação à cultura não são aqueles que escrevem ou aqueles que o arquiteto, não, é aquele que consome a cultura, porque quando você tem a maior parte dos jovens que canta, não canta com base em uma literatura, não. O jovem canta com duro, pega em 2, 3 palavras, tem 5 minutos de batuque e nós lá estamos felizes da nossa festa. Significa dizer que as obras literárias, elas são escritas e ficam lá arrumadas porque não há consumidores. É apenas que o livro não fala, porque aquilo está lá guardadinho, mas se fosse milho ou se fosse uma maçã, depois de um tempo iríamos lá e daríamos conta que aquilo apodreceu. Mas como o livro está sempre intacto, ficamos felizes. Então eu penso que nós temos que trabalhar fortemente nesta área. Angola já trocou de ministro da cultura várias vezes nestes 5 anos. Nós já tivemos 3 ou 4, a Jane Costa, o Júnior Fortunato que saiu agora, só fez aí 2 meses. Agora está o mais velho, o Filipe Zau. Há uma senhora também que andou lá. Então dá para perceber que essa troca constante de ministro, eles vão lá e defendem uma dimensão mais científica do que é fazer cultura. Porque o conceito cultura em Angola é muito confundido com colocar uma momuela lá na televisão e a dançar lá os Obinjoma. Então dissemos a nossa cultura. Quando cultura, buscando aqui uma dimensão de Tailo, tem a ver com crenças, tem a ver com arte, com a ciência, com a técnica. Aliás, tudo isso que estamos a discutir. E a Jane Costa, quando era ministra da Cultura, uma das coisas que ela defendeu era de que a educação em Angola tinha que se fundar, tinha que ter como fundamento a cultura. Ou seja, o Ministério da Educação não pode elaborar currículos sem ter em conta os pressupostos culturais. Então, na altura da discussão do que é educação em Angola, o Ministério da Cultura é a fonte. É assim que ela defendeu. Ela não foi interpretada e não sei se esse foi o motivo da sua exoneração, mas ela defendeu aspectos que muitos que andam lá não sabem, porque confunde-se que com o Ministério da Cultura em atender o Soba, o rei, que vai lá vestido com aqueles fatos assim, para onde é ministra da Cultura. E eu penso que nesse aspecto nós temos que trabalhar fortemente, porque a cultura, tal como dizem os antropólogos, a cultura faz a nação e também chama turistas. A base de qualquer sociedade, exatamente, a identidade dela está na cultura. Os antropólogos, os sociólogos dizem que um povo sem cultura é um povo sem alma. E essa alienação a que estamos acometidos em quase todos os setores deve-se à fragilidade da nossa cultura. Porque você tem uma geração hoje de jovens de 1990 para cá, eu posso garantir-vos que eles têm dificuldade de dizer quem são do ponto de vista cultural. Eles não se expressam bem na língua portuguesa, mas também não falam nenhuma língua nacional. Quer dizer, quando eles chegam em Portugal, o português diz que ele não está a entender o que ele está a falar. Mas agora fale na vossa língua. Ele também não fala. Como é que nós nos vestimos? Nos vestimos, as pernas somos americanos,
A camisa interna somos portugueses, o casaquete ou casaco somos argentinos. Os brincos vêm da Holanda. Nós somos assim. Somos uma mixagem, uma mistura. O que é que nós comemos? Depois vem a vertente da própria arte, da própria identidade, da própria ciência, da própria técnica. Nós isso também não temos. Então, enquanto nós não fizermos investimentos fortes no domínio da cultura, vai ser extremamente difícil pensarmos num desenvolvimento que seja harmonioso, né? Porque a educação ela é definida na perspectiva integral, né? E começando fundamentalmente a partir da cultura do indivíduo ou dos seus povos. E neste capítulo nós estamos muito mal. A literatura, eu vejo muitos escritores a fazer avanços importantes, mas pela experiência que eu tenho estado a colher em outras paragens, quando se escreve um livro, quem paga o livro não é o dono do livro, não. E o que nós temos estado a ver é que ele próprio tem a ânsia de deixar um livro, então arranja dinheiro, paga o livro, ele próprio é que fica a andar de cima a baixo para fazer lançamentos, ir na rádio, televisão. Não é assim que se escreve, não. Ele tem a mente, tem a capacidade de escrever. Agora, as empresas, a água preciosa, né? Vai lá, pega neste cérebro, patrocina e depois tem essa vertente das vendas ou dos lucros que no fundo depois passa a ser uma repartição em relação ao dono da empresa. Eu sei que vocês têm um programa. E aqui fazer só referência, a Água Preciosa até patrocina uma plataforma fantástico que abarca assim os que tem que ser. E vejam e de forma gratuita. Gisela, vejam. Sim, gratuitas no sentido que eles não pagam, mas têm custos, né? Porque eles também lá, enquanto escritores, têm que ter noção disso. Por exemplo, vejam como é que vocês fizeram. Eu digo de forma gratuita para os escritores, mas... Concordo perfeitamente. Sim, mas o conceito de gratuito é sempre na perspectiva de dizer, pá, é gratuito porque você não está a dar nada, mas isso aqui é caro. É nessa perspectiva, porque também temos que consciencializar isso, porque as empresas, quando patrocinam, no caso da empresa Preciosa, porque a empresa também visa lucros. Ela não pode patrocinar apenas por patrocinar, né? Tem custos. E tudo tem que ser feito sempre nessa dimensão de benefícios. A Água Preciosa está de parabéns neste capítulo. E vejam, por exemplo, a iniciativa que tiveram em pouco menos de 2 anos, a quantidade de indivíduos que apareceu na plataforma para dizer que eu tenho alguma coisa. E é assim que nós temos que trabalhar no caso da Angola. E o nosso Ministério da Cultura deve ter exatamente essa noção, porque senão vai ficar muito difícil. Porque nós às vezes vamos para lá fora buscar experiência. Quando chegamos lá fora, o músico diz, não, a única coisa que eu faço é fazer a composição da música, escrevo, agora tudo o resto, a empresa X e Y, né, que cuida da minha roupa, que cuida disso, se eu viajo de um país para o outro, isso não é da minha responsabilidade, tenho os contratos feitos, eu vou lá e encontro o meu dinheiro e aquilo vai se desenvolvendo. Agora, do jeito que nós temos estado a fazer, ele quer cantar, ele próprio é que arranja dinheiro para pagar o seu disco. E ele é que vai atrás. Não de pode. Fato é o que acontece. Ele é promotor, é compositor, é motorista, é secretário. Fica extremamente difícil. Exatamente, é extremamente difícil. Cada dia mais difícil ainda porque as pessoas que entendem do assunto estão a desaparecer. Estão a ficar as pessoas que não entendem nada disso e então estão a perigar o desenvolvimento da cultura em todos os níveis e facetas culturais. Vejamos que o último aspecto que das empresas, quantas empresas aqui na Huila fazem um pouquinho que a Água Preciosa faz? Quantas? Não há. A lei do mecenato, como é que está sendo gerida esta lei do mecenato? Como é que as finanças colaboram com a Água Preciosa que está a promover os artistas em relação aos impostos? Como é que está isso? Então nós vemos que os empresários aqui estão com as mãos atadas, muitas vezes não é porque o empresário não queira dar avanço a isso, não queira dar uma mão, porque nós já tivemos empresários que em termos de Brigada Geral de Literatura nos deram a mão, mas agora já não aceitam porque as coisas complicaram-se para os empresários, falta a tal cultura da cultura na província da Huila. Estou a particularizar porque eu não conheço as redondezas lá do país, mas a respeito da Huila. Falta a cultura da cultura. Então é preciso que nós abrimos o leque para discutirmos isso seriamente. E há o problema também do nível da toponímia.
E precisamos que o Ministério da Justiça também se ambiente em termos de cultura. Como é que estão os nossos nomes? Os nomes dos angolanos são angolanos? Então nós precisamos fazer aquilo que o Agostinho Neto disse. A nossa cultura havemos de voltar. E nós estamos a voltar? Não, estamos a nos distanciar cada vez mais da nossa cultura. E isto, quer dizer, isto é aborrecido demais, não? E chamamos o Soba de autoridade tradicional e retiramos o poder que ele tinha antes, agora não tem nenhum poder. É um funcionário da administração para dizer amanhã tem que fazer não sei o quê. Não, o Soba não é para isto. Não é para isto. Então é preciso vermos isso com olhos de gente que tem um bocadinho de cultura. Fazemos com que a nossa cultura nos identifique e diga que nós temos algum poder. Porque se nós não tivermos isso, então não temos identidade, não temos poder nenhum, então não temos soberania. Aquilo que se diz, Angola é um país soberano. Não, eu tenho algumas dúvidas. A soberania parte do povo. E o povo tem que estar assente na sua cultura. E essa cultura que se desenvolve a olhos nus. Toda a gente a ver, de facto, é isto. E não fazer algumas apresentações na televisão e dizemos, como disse o doutor, a nossa cultura está aí. Não, isso não é a nossa cultura. Isso é uma apresentação extraordinária. Isso está ali espontânea, só isso. Então é preciso termos mais responsabilidade quando falamos de cultura. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Muito obrigada ao professor Chia KMK e ao Dr. Luís Pedro Dalla pela disponibilidade em estar aqui à volta da mesa a dar as suas opiniões sobre que 2021 tivemos, ou seja, 2021, o ano de um novo normal. Um tema que nos deu a possibilidade para uma abordagem dos vários assuntos que foram aqui passados. Então que este ano de 2022 seja uma porta aberta para a concretização de novos sonhos, novos projetos, mas atenção! Vamos planificar de acordo à nossa realidade, de acordo ao nosso potencial e que sejam de facto planos execuíveis. Só assim, no final deste ano, vamos poder dizer sim, eu fiz. Ficamos por aqui. Para a semana vamos preparar um programa recheado com música ao vivo, conversa com alguns autores, vai ser o Ocuvita Entrevista. Até lá, façam muita cultura, escrevam, usem a vossa criatividade e sejam felizes. Boa tarde. Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade.